Bem-vindo ao Emprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos, estou com o Ricardo Coelho. Ricardo Coelho, se apresenta para os nossos ouvintes. Olá a todos. Eu sou empreendedor já há algum tempo, né? Dá para ver aí pela cor do telhado que eu já estou nessa estrada já tem alguns anos. Como dizem por aí, quando eu cheguei era tudo mato. A gente tem algumas empresas, né, que criamos aí uma fintech na época que não se usava esse nome. Na época que virou moda hoje em virou dia, moda hoje, mas não chamava assim. Uma das primeiras startups, na verdade, aqui do Maranhão. Hoje, já com algumas iniciativas bem interessantes, que eu acho que a gente, se tiver tempo, a gente aborda um pouco. Mas, bom, é isso. Eu tenho alguma estrada aí para trazer alguns insights para a nossa audiência. Legal, legal. E por trás de todo empreendedor, de todo telhado branco, né? Sempre tem uma grande carreira pelo meio, né? Existem aqueles entraves, aqueles perengues chiques que a gente acontece no meio. Me conta um pouco mais, quem é o Ricardo? E como o Ricardo caiu de paraquedas no empreendedorismo? Olha, eu não venho de uma origem empresarial. Então, assim, meus pais nunca tiveram essa veia empreendedora. Minha história profissional, ela começou no padrão, escola, emprego, sonhando com concurso público, enfim. Sempre foi essa pegada mais, né, estável, na questão da estabilidade. Mas sabe como é? Quando tem que ser, acontece. Então, dentro dessa trajetória, né, trabalhei em alguns lugares, que é uma coisa que eu tenho um apreço muito grande por essas oportunidades que eu tive de trabalhar dentro de empresas, dentro de órgãos públicos também. Coisas que me fizeram crescer bastante, entender o funcionamento das coisas, né, entender como é que funciona o mercado, principalmente nas empresas privadas em que eu trabalhei, tanto empresas muito pequenas, startups, como empresas muito grandes, multinacionais de tecnologia. Isso tudo vai formando um arcabouço de conhecimento que é extremamente útil quando você começa a empreender. Mas voltando, o bichinho do empreendedorismo, né, sempre teve ali, sempre teve Aquela rondando. Aquela né? coceira sempre teve rondando. Só que o empreendedor sabe, tá? É que existe uma coceirinha que o empreendedor tem dentro de fábrica. Parece que ele nasce assim, né? Que onde ele tá no local, ele olha assim, rapaz, e se eu fizesse desse jeito? E se eu conseguisse resolver essa dor aqui que está acontecendo agora? Né? A inquietação com as coisas que são feitas do jeito não ótimo. Essa inquietação, né, de você estar sempre... Parece que você nunca está satisfeito. Isso é muito um indício de que você pode ter o bichinho do empreendedorismo, né? Porque... você falou, é totalmente verdade. Quer dizer, dentro das empresas você já começa a empreender. Bom, claro, no meio empreendedor tem de tudo, inclusive empresário. Inclusive empresário, mas não são sinônimos, né? Quer dizer, mesmo em instituições públicas, você encontra empreendedores lá dentro, que são geralmente as pessoas mais frustradas dentro de instituições públicas são os empreendedores, porque eles estão remando sozinhos ali, né? Existe uma força, um movimento muito poderoso pela manutenção da estabilidade. Porque, como eu falei aqui, né? Quando você pensa em estabilidade em carreira profissional, automaticamente vem um cargo público, né? São sinônimos aí nesse caso. Realmente é a coisa mais estável que você vai ter. Então, remar contra aquilo que está estável não é uma boa coisa. Não é bem visto, né? Porque você está começando a balançar ali com algumas coisas. Talvez seja a hora de você reconsiderar certas coisas, né? Certas decisões. Mas, enfim, cada um tem sua realidade. A gente não pode julgar porque a gente não tá na vida dessas pessoas. Mas o que acontece é que essa inquietude geralmente te leva a tentar uma coisa própria. A questão de se tornar um empresário é mais ou menos uma consequência dessa veia empreendedora que você descobre cedo na vida, né? A coisa é para ser feita desse jeito, mas você fica tentando, você fica errando.
né? A mania de todo empreendedor é errar. É errar procurando o melhor jeito de acertar. E a gente vê muito isso. Nas histórias de empreendedores é a coisa mais comum. Nunca é do nada, né, que dá certo. Nunca é do nada. É a coisa que mais... Você quer identificar um empreendedor é aquele cara que está sempre dando murro em ponta de faca. Esse cara, você pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai acertar. Ele só precisa de um acerto, né? Mas é isso. Então, dentro da minha história, sempre teve essa inquietação. Sempre teve essa coisa de buscar outras maneiras de fazer. E em determinado momento, comecei mesmo com a empresa própria, né? Bom, era um projeto muito específico, era um projeto da área financeira, um conciliador de transações. Então, a gente começou por aí. Começou com esse um produto e criou, como eu estou te falando, a primeira fintech, primeira startup de finanças aí do Maranhão, pelo menos que eu tenho notícia. Legal, legal. E é interessante a gente falar, tu falou bons pontos, né? Inclusive sobre essa inquietude do empreendedor, né? Que as pessoas acham, não, aquele cara ali, poxa, o cara acertou. Tá, mas para ele ter acertado, ele errou incansavelmente várias vezes. E várias vezes as pessoas ainda falaram para ele, cara, esquece isso. Faz um concurso público que é melhor. Uhum. Esse negócio de empreendedorismo, isso é cilada, é furada. Olha o João, quebrou, hoje está lá. Mas aí que entra a diferença do empreendedor, daquele cara da coceirinha mesmo. Aquele cara que vai tentar e ele vai perseverar e vai conseguir. Uhum. E tem uma outra característica também do empreendedor que eu gosto de muito comentar, inclusive em palestras, em tudo, é sobre o estudo contínuo. Pessoas acham que, não, vou empreender, não vou precisar estudar. Cara, trouxa é tu, cara. Tu vai estudar todos os dias da sua vida. Para sempre. E o pior, você vai ter aquele inquietamento de todo local que você vai parar, inclusive se for do teu nicho. Porque tu vai pensar, nossa, esse cara fez um negócio legal, cara, eu podia fazer desse modo com esse modo aqui e tentar fazer isso, né? E eu acho que é uma outra característica que é fenomenal nos empreendedores. Não, é verdade, total. Não há um dia sem estudo, porque, vê só, você é um agente que reage à realidade. E a realidade não é estática, a realidade ela muda todo dia. E você precisa estar o tempo todo tentando alcançar aquilo que acabou de surgir. E a maioria das coisas que você vê no mundo, elas não têm manual de instrução. Principalmente gente. A coisa vai mudando, a cultura ela vai evoluindo, ela vai se alterando, e você, para atingir um mercado, você precisa estar atento a esses movimentos. Você tem que estar o tempo todo, como você bem colocou, você tem que estar o tempo todo estudando, você tem que estar o tempo todo percebendo, você tem que estar o tempo todo buscando uma forma de fazer sentido numa coisa que é caótica. Não existe qual é o padrão de pensamento humano. Não existe, talvez exista, né? Mas ele está muito longe, pelo menos, da minha capacidade analítica. Então, o que o empreendedor vai fazer é basicamente trabalhar com cenários. Você vai sempre na tua cabeça, às vezes até de maneira involuntária, você vai começar a desenhar cenários na tua cabeça. Você vai começar, mas e se isso, e se aquilo, né? E começar a se proteger contra determinadas outcomes, determinadas consequências que te matariam, que te feririam de morte, né? Então você começa a se preparar para essas coisas, para esses que existem no mercado. Mas não há dúvida, você está o tempo todo buscando, o tempo todo se aperfeiçoando, o tempo todo aumentando a tua capacidade de conhecimento, aumentando a tua capacidade cognitiva, tentando entender o que está acontecendo no mundo toda hora. E, Domingos, o mais importante dessa história toda é a velocidade que essa transformação se impõe diante da tua realidade. Essas transformações, não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas a minha percepção, talvez eu esteja só ficando velho, mas a minha percepção é de que isso vem acelerando. Quer dizer, antigamente você tinha ciclos que já eram ciclos bem agressivos, né, de transformação cultural. E eu vejo que esses ciclos eles estão cada vez mais curtos. Você vê transformações cada vez mais profundas
acontecendo de maneira cada vez mais rápida. Eu não preciso falar aqui, todo mundo sabe que a palavra da vez é IA, né? Eu sou da área de tecnologia, então IA é a bola da vez porque ela foge da área de tecnologia. Apesar de ser uma ferramenta tecnológica, técnica tecnológica, ela de maneira alguma fica restrita ao universo de tecnologia. A IA, ela impacta tudo, ela impacta humanas, ela impacta tecnologia, ela impacta tudo, né? Faz total sentido. Criação. Tu falou assim sobre essa parte dos ciclos, né? Eu relaciono muito bem a velocidade da informação. Também. Então, assim, tu percebes que... É o motor, né? O motor da mudança é a informação. Então, hoje a informação está muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais aparente, né? Disponível. Então, tá fácil. Eu me lembro que há um pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade, o Google já existia, celular, smartphone já existiu, só que poucas pessoas tinham. Então, tu tinha um atraso. Então, se tu for pegar há 10 anos atrás, a informação rodava de uma maneira diferente do que roda hoje. Hoje em dia, aconteceu um acidente em tempo real, todo mundo já está sabendo. Se aconteceu uma descoberta, todo mundo está sabendo. É verdade. Se tem um novo produto, todo mundo vai saber rápido. Não era que assim, nossa, eu não conhecia esse produto, é muito difícil. Normalmente a pessoa, cara, eu gostei desse produto. Mudou. Do eu não conhecia pro eu preciso desse produto. Então tu percebe que a mudança da velocidade da comunicação mudou o jogo. Então a gente como empreendedor, empresários, inovadores, a gente tem que estar sempre correndo, sempre estudando, sempre atrás do que está como os novos empreendedores falam, os hypados, assuntos que estão aí na alta, né? E eu digo, cara... Crista da onda, como a gente velho chama. Né? Os crista da onda da gente contra os hypados do dia. E aí a gente percebe que, poxa, legal, o empreendedor tem que estar estudando, ele tem que estar porque muda muito rápido. Sim. E outra, se você não se adapta ao teu persona, ao teu consumidor, teu público ideal, você morre. O teu público, literalmente, com o tempo, vai morrendo. Isso é velhice, vai envelhecendo. Então, se eu tenho um barzinho de drinks, aquele meu público vai envelhecer, vai começar a ir para restaurante tomando vinho. E tu tem que perceber que tu vai ter que atender os filhos dos teus clientes. Senão você perde a jogada, né? Então, muda bastante, né? Não, de fato. E uma coisa que você falou que eu acho super interessante, quando você fala assim que hoje é tudo tão disponível, né? Tudo tão fácil, tudo tão rápido. E a questão do produto, que eu nunca ouvi falar, hoje o problema é inverso, né? Às vezes acontece de você nunca ter ouvido falar de alguma coisa, mas não por falta de acesso, e sim por excesso. Sim. Porque como você recebe todo tipo de informação o tempo inteiro, é muito fácil você se perder nessa enxurrada de coisas, né? Então, uma das estratégias, inclusive, que as pessoas que são mais inteligentes do que eu, elas dão olha, é impossível nesse mundo atual você acompanhar tudo. É impossível. Você é professor universitário, eu sou professor universitário. Muitas vezes o que acontece é do aluno te desafiar no sentido de, professor, você conhece tal tecnologia que apareceu, sei lá, semana passada. Você conhece tal coisa? E às vezes você não teve acesso àquilo, não por falta de... né, não é a falta de capacidade de acesso. Porque é muito fácil, tá na ponta do dedo ali no celular. Mas simplesmente porque você não tem mais tempo, né, para cobrir todas as bases. E aí é uma coisa super interessante, né, que você vai ver isso, tá? Quem estiver assistindo aí, que for aluno universitário, você vai ver muito professor, hoje em dia, há algum tempo já, né? Vamos ser honestos. Há algum tempo o professor não é mais o cara que detém, né, o conhecimento. Ele é o cara que te facilita o acesso. É isso. É o cara que te facilita. E muitas vezes essa geração vai entender, você tem mais informação do que o professor, em muitos casos. Agora, não me entenda errado. O professor, o grande valor dele não é a informação, mas a capacidade de sintetizar e conectar e fazer sentido daquilo que está disponível. E aí é o que eu entro no que eu ia dizer, das pessoas mais inteligentes do que eu, dão um conselho maravilhoso, que é o que eu uso na minha vida. Escolha um curador, ou alguns curadores, para o seu conteúdo.
E o legal desse século, Domingos, que eu amo ter nascido nesse século, né? Não no século passado, mas eu amo estar nesse século porque você não precisa nem pedir autorização para alguém ser teu curador. Você simplesmente aponta, você escolhe as pessoas que você vai seguir. Você, por exemplo, é um curador de conteúdo. O que você está fazendo aqui hoje e nas edições passadas do Emprecast é exatamente isso, uma curadoria de informações de conhecimento, de cultura também, que você seleciona muito cuidadosamente e entrega de bandeja para quem está nos assistindo agora. Então, eleger você como meu curador de conteúdo, eu não preciso da sua autorização, eu só preciso te seguir. E se você tiver a cautela, o cuidado, o carinho, até vou colocar assim, de escolher bem os seus curadores, isso é uma transformação da água para o vinho, né, dentro da tua realidade. Porque imagina que você está, quando eu falo água, no sentido de você está num mar de informação, num mar de coisas que muitas fazem sentido, nem todas para você. Muita coisa faz sentido para outra pessoa, mas não se adequa à tua realidade. E a tentativa de seguir tudo, saber tudo, tentar tudo, ela é muito frustrante e ela te afoga muitas vezes. Porque você termina sem saber onde que eu vou focar. Sim. E é absolutamente impossível você crescer em tudo. Você precisa focar. Claro. Você tem 24 horas no dia e boa parte delas, se você não dormir, você vai adoecer. Então, assim, você precisa escolher com cuidado o que você vai fazer nas horas do seu dia em que você está acordado. Né? Então, foco é uma das coisas mais importantes, é um dos grandes diferenciadores entre o bom empreendedor e aquele empreendedor medíocre, que não foca em nada, o cara que tenta de tudo, né? Quer dizer, o foco ele é importante, escolha uma coisa, cole nela e siga em frente, ainda que você vá fazer 30 coisas na sua vida, mas uma de cada vez, né? Quer dizer, se você concentra a energia, e é exatamente isso, quer dizer, quanto mais você conseguir dedicar energia, tempo, atenção, cuidado em cima de alguma coisa, mais rápido essa coisa vai atingir o seu destino, seja ele o sucesso ou o fracasso. Porque isso também é importante. Claro. Nem tudo que você vai se propor a fazer vai dar certo. Isso faz parte do jogo também. Porque, como eu disse, você não tem manual de instrução da vida. Então você precisa testar, você precisa tentar coisas. E tente tudo, tá? Falando agora para o Paulo, tente tudo, tente de tudo. Mas uma coisa de cada vez. Tente, fale, mude, tente de novo, fale de novo, até a hora que você vai, acertar. Ou você vai parar, né? E você começa a entender como é que funciona. Exato, né? E quando foi engraçado, quando tu chegou aqui no estúdio, a primeira coisa que eu perguntei pra ti foi o quê? Como é que são os projetos desse ano? Já passou quanto tempo? Já passou um quarto do ano se passou. E o que você pagou a sua promessa? Dia 31 de dezembro, todo mundo faz aquelas promessas, né? Vou fazer isso, meu projeto de vida é esse. Tá, mas passamos um quarto do ano e qual a porcentagem que você já conseguiu fazer desse teu projeto? Em quantos negócios você já falhou esse ano? E isso é uma pergunta, Quantas ideias você já descartou esse ano? E eu falei isso ontem para meus alunos, né? Quando eles chegaram ontem lá, pronto, acabou o carnaval, né? Legal. Aí eu perguntei para eles, antes de começar a aula, né? Já falou uma aula sobre até de ética e outras coisas, né? E eu falei para eles, vem cá. Dia 31 vocês fizeram algumas promessas, não foram? Não precisa me falar agora. Já se passaram um quarto do ano. Como é que tá o andamento dessas promessas? É impressionante como as pessoas param e olham assim, caraca, velho. Nada. E aí a gente volta sobre o ponto da energia, né? Tipo, o quão você coloca de energia nos seus sonhos, nos seus projetos. Quando a gente fala sobre projetos, você é seu concorrente. Então, o que faz você não conseguir alcançar um projeto ou um sonho é só você. É só a energia que você não colocou. Ou é aquela energia que você desperdiçou em várias outras coisas. Quando a gente fala sobre energia, eu sei que o dia tem 24 horas. Para uns, a pessoa me diz, mas eu trabalho tantas horas por dia, eu faço isso, então é muito difícil de eu conseguir estudar.
E eu digo, tá, tu trabalha quantas horas hoje? 8? Eu trabalho 14 horas por dia. E como é que eu consigo estudar? E eu ainda consigo estudar. Então, qual é a desculpa que tu tens? Qual é a energia que tu gasta de fato para os teus sonhos? E aí a gente volta para o empreendedorismo sobre isso. O que faz o empreendedor, de fato, alavancar no nicho dele é o quão de energia ele deposita quando ele estuda. Para ele atender uma dor, um desejo do seu cliente ideal. E outra, você tem que entender que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Cara, procure o seu público. O seu público tem características, desejos diferentes dos outros. Uma pergunta que eu sempre falo, na verdade, sempre indago meus clientes quando me reclamam de preço. Eu chego para eles e tá, fora preço, o que mais tu procura em uma mentoria empresarial, numa consultoria empresarial? São 2 produtos diferentes, né? E eles, eu queria que de fato desse certo, eu queria que eu conseguisse isso. Tá, então vamos começar a falar sobre negócios. E o custo de não ter isso para você, qual é? Exatamente. Quando a gente faz uma apresentação, é de fato, é um valor alto que eu cobro, mas é um valor alto porque eu dou o retorno por isso. E aí a pessoa, nossa, tu cobra 30 mil no contrato, 50 mil eu cobro. E aí? O cara, eu demonstro pra ele, tá? Antes de jogar o preço, esse pincel é puro. Faço todo o levantamento e chego pra ele e mostro, olha, tá. Então quer dizer que hoje tu tá perdendo em torno de 100 mil ao mês. Aí eu olho pra ele, então o que é um contrato desse? Se eu te disser que dá pra fazer isso, e eu consigo te provar por A mais B que sim. Como? Isso aqui é um processo de venda aqui atrás, ó. Tem no nosso quadrinho aqui o processo de venda perfeito. A gente indaga tudo aí. Se a gente poder aplicar isso na tua empresa, será que tu vai perder esse dinheiro? Será que aquele cara que bateu na trave e você nunca mais ligou? Você lembra do João, aquele que falou contigo no dia lá? Você lembra que ele queria contratar um negócio contigo? Tu conseguiu falar com ele de volta? Caraca, doido, esqueci do João, cara. Putz, aí tu vai falar com ele, não, já fechei. Tempo. Timing, né? Perdeu. Né? É importante porque é isso, preço, né? Preço é uma das últimas coisas que você vai conversar, né? Porque, na verdade, preço é uma coisa muito... eu vou falar aqui, muita gente vai se zangar comigo, mas o preço, ele é o aspecto menos importante da negociação. Sim. E às vezes você vai falar assim, cara, tá bom, então vem ver a minha realidade, né? Que na minha realidade eu preciso baixar preço para... E, cara, é tudo uma questão, o que é venda? Você falou bem, dor e desejo. Dor e desejo. É isso que é venda. O que é o vendedor, cara? O vendedor é o cara que ele pega a dor ou o desejo, muitas vezes os dois vêm juntos, e ele consegue trazer isso para uma percepção inequívoca do cliente. Porque o cliente, ele sente a dor, ele tem o desejo, mas na grande maioria das vezes, ele não sabe verbalizar a dor e o desejo. Então, o trabalho do vendedor nada mais cara, isso aqui é uma das constatações mais libertadoras, né, para quem trabalha com vendas. O único papel do vendedor é descobrir qual é a dor ou o desejo, muitas vezes os dois, e trazer isso para uma percepção cognitiva mesmo, né, do cliente de maneira inequívoca. O que eu quero dizer com de maneira inequívoca? Existem muitos produtos, muitos mercados que eu não toco. São mercados que são muito ruins. Porque não são mercados que resolvam ou eliminem, ou nem mesmo mitigam a dor, nem realizam os desejos. Mas eles têm a aparência de que fazem isso. Esses são verticais muito frustrantes. E elas têm a tendência de durar muito pouco tempo. Eu falo muito pouco tempo, 10, 20, talvez 30 anos. Isso é pouco tempo, né? Bons negócios estão aí há 150, 200, alguns há mais tempo. Bancos são excelentes negócios. Eles estão aí há muito tempo. Então, assim, e eles resolvem dor e desejo, tá? Então, se você pegar qualquer negócio duradouro,
São negócios que atendem um desejo ou mitigam pelo menos ou eliminam uma dor. O papel do vendedor nesse contexto é unicamente identificar isso dentro da realidade do cliente e colocar para ele aquilo que está lá dentro, colocar aqui em cima, de maneira inequívoca. Ou seja, de forma que ele não tenha outra forma de perceber a dor do que dor. Desejo, como possibilidade, né? Se você consegue fazer isso, é aí que entra o contexto que eu falei. O preço é o aspecto menos importante. Por quê? Porque agora, no momento que a dor está identificada, está dentro do espaço intelectual daquele cliente, e ele tem a capacidade de verbalizar aquilo, resta para ele dimensionar quanto aquilo custa para ele. E toda transação dentro de um sistema capitalista, toda transação honesta dentro do sistema capitalista, são duas pessoas trocando coisas que valem menos por coisas que valem mais. Aí você fala assim, como que é possível eu te dar uma coisa que vale menos e você me dá uma coisa que vale menos? Porque o valor, ele é subjetivo. Quando eu te entrego o dinheiro, é porque o que você está me dando vale mais do que o dinheiro para mim. E o meu dinheiro vale mais para você do que a coisa que você está me dando. Então, isso é totalmente possível. Eu te entrego uma coisa de menor valor e consigo uma coisa de maior valor para mim. E você, por sua vez, faz a mesma coisa dentro do teu contexto, né? Então, se você entende essa dinâmica, que toda troca, toda transação honesta, justa, feliz, toda transação que é de sucesso, ela tem essa característica, o que falta para você agora é identificar quanto que aquilo vale para aquela pessoa e entender se o teu trabalho, seja a produção de um produto fechado, seja a execução de um serviço aberto, não importa. Se para você fazer aquilo, o dinheiro que ele vai te pagar vale mais do que o teu tempo que você vai dedicar, ou os insumos que você gastou, de maneira que para ele também valha mais aquilo que você está entregando do que o dinheiro que ele está te dando. Se você achar isso, ficou técnico, né? Mas se você achar isso, uma forma de mostrar para ele que ele vai ganhar mais do que o que ele está te pagando, não existe razão para a venda não ser fechada. Não existe desconto. Ah, me dá um desconto. Você colocou um exemplo aqui. Você vai tirar... O cara tem 1.200.000 reais de custo por ano em cima de uma coisa que ele vai te pagar 50 mil. Por ano. Sim. 100 mil por mês, que você colocou. E ele vai te pagar 50 mil. Em que universo esse cara vai te pedir desconto? Ou melhor, talvez peça, em que universo você precisa dar desconto para esse cara fechar contigo? Eu não consigo enxergar um universo possível onde isso vai funcionar. Onde você vai virar pro cara e falar, tá, eu vou te dar um desconto. Não vai. Quer dizer, você não precisa dar um desconto. Você tem total consciência de que a dor que você está resolvendo para ele vale muito mais. Porque você usou um exemplo financeiro contra financeiro. Uhum. Quando você vai usar exemplo que não tem dinheiro envolvido, talvez seja mais difícil, né, você quantizar. Mas ainda assim... Não, até é muito fácil. Sonhos. Mas assim, sonho ele depende muito, né? Então, você tem que colocar de uma forma que... Você tem que descobrir se aquele sonho vale mais do que você está cobrando. E aí uma outra habilidade do vendedor, né? Que é transformar a dores implícitas em explícitas. Tipo... Trazer para a percepção. Jogando para um exemplo prático, né? Eu trabalho muito com clínica de estética, né? Eu trabalho há muito tempo já com consultoria em clínica de estética e não é sobre uma gordura. Você faz umas permutas, né? Por isso que você tá com essa barba bem feia. Arrumadinho, né? Fala nisso, desculpa, a gente vai endereçar o elefante na sala, que a gente está vestido exatamente igual, não? Pois é, a gente tá com um dress code igual, né? Foi totalmente aleatório, viu, pessoal? Isso aqui... Apareceu, viu? Não foi combinado. A gente tem o mesmo senso de moda, aparentemente. Aparentemente, Estamos né? ferrados. Ou, eu acho que a gente está precisando de um patrocinador. De um patrocinador. Mas, perdão, desculpa. Voltando à história de clínica de estética, quando uma cliente vai numa clínica de estética para uma redução de medidas, tem duas características muito, muito interessantes. Uma, não é sobre gordura. É sobre um vestido ou um biquíni que ela não vai poder usar. É verdade. Então, nesse caso, a gente está realizando o quê? Um sonho.
como representante dessa categoria, eu posso atestar que isso é verdade. Um sonho, né? Botar um shape Não aí biquíni, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Camisa apertada. Então, assim, o que a gente faz no processo de vendas numa clínica de estética? É transformar aquela dor que é implícita em explícita. A cliente vem com um nível de consciência, cara, preciso emagrecer. E você lembra aquela brincadeira que a gente faz muito na administração dos porquês? Os 5 porquês, Sim, né? Que sim. funcionam sempre. Funciona, É sobre isso. Então, por que você quer emagrecer? Ah, não, porque eu queria, não sei o que. Tá, mas por que tu queria? Eu me sinto mal, É, né? só que Por que você se até sente... chegar... Não, porque é o seguinte, eu gosto muito de praia. Só que eu não me sinto bem colocando um biquíni. E aí, pronto, bingo. A pessoa já disse que tem um sonho de botar um biquíni específico. Perfeito. O que é o Quanto resto? vale isso pra você? Aí a pergunta vira ao contrário. É. Quanto vale o seu sonho? Será que R$2.500 não vale o teu sonho? Mas isso não, cara. Uma canetinha, uns 10 pau agora aí. Não. É sobre isso, né? A gente fala sobre... É, exatamente. Então, assim, quanto é que vale? Para uma pessoa que nunca conseguiu diminuir de peso, que quer diminuir de diet, preço. Entendeu? Que quer diminuir de preço. De peso. De Não é peso. preso. Entendeu? O que é R$10.000 numa canetinha para quem luta 10 anos com isso? Cara, não é nada. Verdade. Quantas vezes ele já procurou estética, academia, Você já gastou personal demais. trainer, e não conseguiu. Então, quando a gente verifica isso, estamos fazendo o quê? Uma ancoragem Claro. básica, bem aí, para o cara entender. Olha, de fato, não faz sentido. Tá Trazer ótimo pra preço. percepção racional, né? Então, a venda é isso, né? isso. É trazer as necessidades implícitas e explícitas, mostrar para ele, olha, é isso, se você não fizer, você está perdendo isso. Se você não comprar comigo esse procedimento estético, você vai perder um sonho. Até quando você vai... Até quando dói. Até quando você vai deixar os seus sonhos... Mas quanto tempo que você tá lutando, né, contra isso? Então, o vendedor, ele tem que entender o que de fato o cliente quer para ele oferecer de maneira adequada. E todo empresário, cara, todo empresário, no fundo, é um vendedor. Todo funcionário, no fundo, é um vendedor. Todo mundo é um vendedor. Todo servidor público, no fundo, é um vendedor. Eles só estão vendendo coisas diferentes, mas todos eles estão vendendo. E nossa vida é vender, né? Em casa, se você é marido, esposa, você está vendendo, cara. Você está vendendo. Se você é filho, você está vendendo. Você está vendendo seus argumentos, você está vendendo... Porque você também tem sonhos, né? Você queria muito aquele PlayStation 5 que papai não quer comprar, porque é muito caro. E aí você vai ter que vender, né? Você vai ter que vender essa necessidade para ele. Claro. Né? Pai, se eu fosse um youtuber fazendo gameplay, de repente eu já tinha comprado meu PS5 sozinho, hein? Né? Um para mim, um pro senhor. Quer dizer, já vai... né? Não, comprando ele já, né? Você já vai ali. Então, assim, identificar essa... Porque o PlayStation, a ausência do PlayStation é um problema para mim, né? O PlayStation é um desejo meu. Mas, assim, quem vai pagar o PlayStation é meu pai, eu preciso descobrir como eu alcanço o desejo dele, a dor dele, né, cara? Então, é assim que você vai vender. Então, não importa em que posição que você tá, tudo é venda, né? Tudo é venda. Você está vendendo ideias, você está vendendo seu tempo, você está vendendo... Enfim, tudo é venda. É sobre isso, né? E aí, quando a gente fala, né, sobre empreendedorismo, sobre ideias, no caso, uma fintech, é muito sobre isso. Uma startup é isso, né? Você percebeu, a startup é uma ideia totalmente atípica e que você tem que vender a ideia. E tem que dar certo. Como é que você vende uma ideia que tecnicamente ainda não existe ou tecnicamente não deu certo, não é validada, né? Para pessoas investirem nisso. Então, em palestra eu sempre falo que todo mundo é um vendedor. Você vendeu, você é um vendedor. Você, quando nasceu, você estava se vendendo para sua mãe para ganhar um pepeto. O choro é isso. O choro foi isso. O choro é um pitch. É um pitch, o primeiro pitch. Isso aí pode virar corte. Primeiro O primeiro pitch pitch de vendas que você fez foi o choro. foi quando chorou. Exatamente, né? E deu certo. Com certeza. Você tá vivo aqui. Estamos aí, né? Agora sim, eu sempre gosto de perguntar para os convidados aqui sobre acertos. Conta pra gente, qual foram os teus acertos? Nesse teu 5 anos de empreendedorismo, né? Tu é novo, né? Bem novo. Cara, foram proporcionalmente poucos em cima do que foi tentado. Absolutamente foram muitos. Porque eu tentei de tudo. Então, como eu falei, então assim, mas tudo bem, não vamos colocar na conta de quem não tem essa estrada, porque eu sou velho, então é fácil para mim, né?
o pessoal fala, eu estou muito envolvido com o universo de investimento hoje em dia, me tornei investidor há um tempo. E aí o pessoal fala muito do Luiz Barsi, né? Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores e tudo, cara bilionário. Eles falam assim, a estratégia do Barsi, cara, é muito simples, cara. É começar a investir cedo e ficar velho. Você fica velho. Porque o dinheiro, ele cresce com o tempo. E é a mesma coisa, quer dizer, quanto mais coisas você se propõe a fazer, lembrando, uma de cada vez, dedique sua energia a um projeto de cada vez. Vai chegar um momento, cara, que o teu tino para negócio, ele fica muito afiado. Você começa a perceber o que realmente faz diferença dentro do negócio. O que funciona, o que não funciona. Porque, de novo, não vem com manual. Você precisa passar por esse processo para melhorar a tua capacidade de percepção dessas coisas. Então, é claro que eu já me meti em roubada, entendeu? Nunca no nível de tigrinho, porque não tinha na época, mas talvez eu tivesse participado disso, né? Se existisse, quando eu era novo. Mas assim, eu já me meti em roubada, lógico. Mas o interessante é tentar de tudo, sair o mais rápido possível quando você perceber que aquilo não tem como dar sucesso, porque existe uma diferença dificílima de perceber entre teimosia e resiliência, teimosia e persistência, cara. Existe uma diferença imensa e ela é super difícil de perceber. Então, como eu falei, o empreendedor ele é um cara que dá muito murro em ponta de faca, mas se você está sangrando até a morte, é game over, entendeu? Se você sangrar até a morte é game over. Então, você não pode se meter num negócio que vai te tirar do jogo. Esse que é o grande pulo do gato, né? Você percebe que aquilo ali vai te levar para a ruína, não faz sentido, né? Você continuar. Mas assim, errar não é um problema, sair do jogo é. Então, mas você me perguntou dos acertos. A gente tem algumas coisas, né? Então, como eu falei antes, eu tenho muita orgulho, eu vou falar orgulho, mas não é orgulho ruim, pessoal. Assim, orgulho de uma satisfação interna de ter tido as experiências que eu tive, tanto no mercado privado quanto público, antes de empreender. Isso para mim foi muito acerto. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem Emprecast, elas são pessoas focadas em empreendedorismo, e a grande maioria empreendedores. Eu digo para vocês, não há problema nisso. Mas eu digo para vocês, também não há problema de você fazer o caminho inverso. Eu digo que hoje me tornei investidor muito em bolsa de valores, alguns negócios também que a gente investe. Tem um negócio muito bom também, depois a gente conversa sobre isso, que eu não posso falar aqui, mas é uma coisa que você vai gostar muito. Então, assim, coisas que dão certo hoje como investidor, que só é possível fazer isso porque você tem uma experiência como empresário. Uma bagagemzinha. A experiência como empresário te permite... Exemplo, vou colocar aqui, que não é a ideia, mas as pessoas. Isso é uma lição que a maioria das pessoas demora a aprender. Mas na hora que você aprende, o mundo inteiro fica fácil para você. Não são as ideias, são as pessoas. A gente não investe em ideias, a gente investe em pessoas. Beleza. Para você fazer isso, você tem que ter essa experiência de empresariado. A experiência de empresariado, ela não é possível se você não tem antes algum tipo de bagagem no negócio que você se propõe a fazer. Quer dizer, se você... O que eu quero dizer com isso? Se você sair da faculdade hoje e montar um negócio, esse negócio ele não vai dar certo até que você tenha o preparo para fazer ele dar certo. Esse preparo ele pode vir de duas formas. No meu caso, eu trabalhei com empresas daquele mercado antes e eu desenvolvi essas habilidades lá. É fundamental que seja assim? Não. Você pode abrir a sua empresa, eu estou dizendo para você só que vai levar um tempo, porque você primeiro vai apanhar. Primeiro você vai se dar mal, primeiro você vai ter que fazer muitas concessões para que aquilo dê certo. Ou você tem que encontrar alguém que seja muito bom, que você se junta com essa pessoa. Seja como investidor, seja como sócio direto mesmo, mas alguém que vai te guiar, né? Mas é muito importante, até mesmo, você acabou de se formar em medicina, ser médico é uma coisa, ser empresário, ter uma clínica é outra. Eu conheço vários médicos
que eles são excelentes médicos, mas a clínica dos caras não cresce. Aí você fala, pô, mas como é que pode? O cara é tão bom. O cara é tão bom no negócio dele, na área dele. Sim. Não no consultório. Né? No consultório você precisa administrar uma série de coisas que não te ensinam na faculdade de medicina. Sim. Talvez até ensine agora, mas não sei. Mas assim, na época que eu fiz faculdade, na área de TI, cara, me ensinaram tudo sobre TI, mas não me ensinaram nada sobre empresa, sobre cliente, sobre venda. Ninguém falou Que é isso. estranho, né? Porque tecnicamente a gente é formado para atender uma dor, desejo, né? Um D&D. E tá, eu sei fazer, mas como é que eu não sei como vender? E é uma grande dor do recém-formado. Que ele chega, nossa, agora eu já sei de tudo. Ainda é, Luiz, porque eu tô fora da faculdade há Hoje 80 anos. tem cadeiras de empreendedorismo, mas eu vejo muito levianos. Eu acho que mais para cumprir tabela, para dizer, nós temos cadeiras de empreendedorismo, do que de fato funcional. Porque tu sabes que não é algo que tu vai aprender em uma cadeira, sabes? Precisa ser paralela e contínuo, né? E eu acredito que ainda explora um pouco. Foi um grande avanço? É um grande avanço. Você ter pelo menos uma cadeira de empreendedorismo na faculdade, ótimo, excelente. Pelo menos desperta o cara que, poxa, eu sou o empreendedor, não sou o operador. Então, poxa, eu vou procurar, é como tu disse, o papel hoje do professor não é tecnicamente ensinar, é basicamente guiar para a pessoa... Facilitar, né? Facilitar. Então, nesse caso, tem funcionado. Mas eu acho que poderia ser mais explorado, né? É porque, por exemplo, eu fiz ciência da computação na Federal, na UFMA. Eu tinha várias cadeiras que não tinham nada a ver com o curso do ponto de vista técnico, né? Eu tinha várias. Filosofia, sociologia, aquelas que são do currículo obrigatório. Nada contra. Eu acho que tudo te acrescenta. Sim. Tudo. Tudo é preparação, tudo te ensina a lidar com pessoas, tudo adiciona, tudo soma. Mas, assim, eu não vejo por que uma disciplina de vendas não faz parte do currículo, uma vez que você vai ser jogado no mundo onde você vai ter que vender. Então, a entrevista é uma venda. É uma venda, tudo é uma venda. Então, enfim, eu sinto falta disso. Mas, como eu falei, eu saí da faculdade, eu me formei tem 80 anos já. Então, assim, eu não sei como é que está hoje, né? Entendo que provavelmente existe alguma iniciativa nesse ponto, mas realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas é muito bom saber que existem essas iniciativas, né? Porque, e façam uso disso, né, galera? Façam uso disso, porque se o professor não... como o Domingos está falando, se o professor ele não está sendo muito enfático e pragmático, focado no mercado, eu acho que cabe ao aluno também buscar isso, né? Falar para ele, cobrar do professor, e falar, professor, mas e isso aqui? E numa entrevista de emprego, né? Que é uma venda, e quando eu vou no cliente, e como é que eu identifico as oportunidades, como é que eu identifico dores e desejos, né? Eu acho que isso é uma coisa que isso precisa ser tratado, né? Sim, com certeza. Dentro da sala de aula. Isso vai facilitar muito a nossa vida depois, enquanto consultores. Com certeza, com certeza. Que é uma grande dor da gente, inclusive, para a mão de obra. Porque a mão de obra, tecnicamente, tudo bem, eu estou fazendo essa atividade, mas ele tem que entender que ele tem que vender a atividade dele, né? E não é sobre oferecer, é sobre, de fato, entender. Entender o que o cliente está querendo para tu oferecer a melhor solução. Isso. Não é porque a pessoa está com uma dor de dente, se é dor de dente, tem o dente quebrado, beleza, se eu vou arrancar e está tudo certo. Poxa, mas esse dente quebrou por algum motivo. Qual foi o motivo? E esse motivo, o que eu consigo ajudar esse cliente? Então, tudo depende de como tu aborda, né? E aí que entra a minha próxima pergunta para ti. Okay. A gente está falando sobre acertos e os erros. Esses aí... Conta-se os melhores erros. Quanto tempo a gente tem aqui? Os principais, né? Vamos botar assim. Tu acha que foram os mais gritantes na tua carreira? Não, como eu falei, foram vários erros, mas nenhum deles foi um erro para ferir de morte. Eu acho que essa é a parte mais importante. Sim. Nenhum deles fere de morte. Mas eu já tive sócio pilantra, eu já me meti com cliente ruim, né? E assim, cara, cliente ruim, ele é mais perigoso para você do que funcionário ruim. Porque o funcionário ruim é fácil de identificar. O funcionário ruim, você tem automaticamente a obrigação moral e ninguém te julga por você demitir um cara que ele está atrasando e arrastando você. Mas um cliente ruim, principalmente se ele é um cliente com uma grana boa, né? Se ele é uma parte relativamente considerável da tua carteira,
todo mundo te julga se você dispensar um cliente desse. E, cara, não tem nada mais libertador do que dispensar um cliente ruim. Cara, eu digo até mais, que nada tão libertador de conseguir dizer não. Porque você já está no próximo estágio, né? Antes de cometer o erro, você já percebeu, já disse não. Mas assim, quando você entra... Porque às vezes, cara, vamos lá. Você é pequeno, um cara é pequeno, e aí ele vê naquele cliente a possibilidade de alçar um novo patamar, tá? Comercial. Cara, meus contratos, sei lá, são contratos pequenos, R$1.000, R$2.000 e tal. E aí vem aquele cliente com o potencial de me dar aí, sei lá, 30, 50 mil reais por mês. Esse é um cliente gigante. Como é que eu vou dizer não para um cliente desse? Esse é o pensamento do cara. Primeiro pensamento como é que eu digo não? Eu vou dizer não para o cara desse, não tem como. Esse cara vai mudar a minha vida, ele vai me levar para um novo patamar. E olha, aproveite essas oportunidades, vale a pena. Mas seja muito rápido para perceber que quando esse cara entrar, se ele for um cliente ruim, ele é um cara que vai sugar 100% da tua capacidade produtiva. Ele é um cara que ele não vai te dar lucro, ele vai te dar prejuízo, porque ele é um cara que vai te obrigar a crescer tua força de trabalho desnecessariamente. Ele vai ser um cara que vai te penalizar muito, do ponto de vista de tempo, capacidade de atender outros clientes, e você vai terminar ficando na mão desse cara. Sim, que é o pior ponto, o pior risco. É o maior risco. Porque se ele pega e dá para ti um desistir do teu contrato, não quero mais. E o que tu vai fazer da tua empresa hoje? Porque todos os outros clientes da tua carteira, que você estava bem estável e crescendo, você demitiu por conta dele. Você não consegue atender todo mundo. Exatamente. Porque esse cara simplesmente suga todo o seu tempo. Então, ele é um excelente cliente, para um patamar de empresa que eu ainda não sou. Isso precisa estar claro na cabeça da pessoa. Né? Então, assim, abarcar o mundo com as pernas, né? Como é que o cara fala? Dar um passo maior que a perna. É muito perigoso, porque o que você falou, você termina demitindo, é o soft quitting, né? Você termina, os teus clientes, você deixa de atender, os caras vão sair, cara. Os clientes que eram estáveis, que estão contigo há, sei lá, 10, 15 anos, vão sair. Entendeu? E tu vai perdendo eles. E quando você vê, você está na mão de um cliente, que se ele te demitir, você está ferrado. Que normalmente ele demite. Normalmente é o que demite, que troca de empresa normalmente mais vezes. Porque o cara é tão maior que você, cara, que pra ele não faz diferença. Eu vou achar outra pessoa aqui melhor ainda e pronto. Você não tem valor. Preço. Que não dá valor de fato, né? Esse foi um dos erros também. Mas a gente, como eu falei, a gente corrigiu rápido o curso. A gente corrigiu muito rápido. Então, o que mais, cara? Teve de tudo. Tudo que você imaginar aí. Funcionário ruim, sócio ruim, cliente ruim. Normalmente é isso. Tentar mercados que não viraram, que a gente achou que ia virar, investir demais em mercados que terminaram não virando, que atrasou bastante a gente. Mas enfim, eu chamo de aprendizado, Domingos. Eu nem chamo de erro. Eu chamo de aprendizado. Alguns mais caros, outros mais baratos, mas tente manter seus aprendizados o mais barato possível. Tem que errar? Erra, mas erra barato, né? Então, assim, fazer esses testes. Recentemente, a gente tem dito muito não também, né? Sim. Chega um momento que você pega, como eu falei, você pega esse feeling, você termina você entende aprendendo que às vezes você dá não. Isso. Você termina fazendo isso. Mas no início, cara, é muito comum. Não, no início de carreira você pega qualquer coisa, qualquer né? coisa, você não tem muita noção, assim, você vai... E eu não acho errado, porque eu acho que tudo soma. Sim, tu aprendendo com os erros também, né? Às vezes tu pegas um contrato onde você tem que aprender, a gente estava falando no início, né, sobre direcionar energia, né? Então, a gente pegando um exemplo bem prático, né? Hoje eu sou especialista em marketing e vendas. Lembrando, marketing não é publicidade. Só um adendo bem rápido para vocês, né? Cuidado do jardim, né? Então, assim, e quando eu saí da faculdade, vou ser consultor. 360 graus da empresa. Cara, esquece a história. Você vai fazer o trabalho medíocre em todas as áreas. Né? Então, às vezes, a gente chega uma pessoa com um contrato para mim, olha, eu tô precisando de uma pessoa para organizar meus processos aqui de produção. Sei lá.
Cara, eu sou especialista em vendas. Eu sou muito bom em processo, porque eu sei montar processos. Não seria tão difícil. Mas será que eu não estou mudando o foco? Será que essa energia que eu estou gastando com esse cliente, que eu vou ter que estudar mais coisas, não seria mais vantagem eu pegar essa energia e estudar, me especializar mais ainda no meu nicho? Será que eu não consigo trazer mais oportunidades, me dedicando mais para uma área? E eu digo muito que, jogando a pergunta para mim mesmo, acho que um dos grandes erros do empreendedor é, de fato, querer dar um passo maior que a perna, abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Cara, seja específico ao teu cliente. Faça bem feito para o teu cliente. Isso. Foco. Foco. Acho que um papo resumindo de hoje é sobre vendas e foco. Você sabe vender e você tem um bom foco. Nada sucesso. contra pivotar, né? Então, Nada contra pivotar, quer dizer, ou mudança de carreira, né? Sim, sim. Mudar de carreira é um problema? Não é um problema necessariamente, mas assim, se a outra tá te sangrando até a morte... se você vai fazer isso, é aquela coisa, você vai redirecionar o foco, né? Sim. Essa que é a ideia. Com certeza, com certeza. E no final do episódio eu gosto sempre de pedir uma indicação de um livro. Um livro assim que mudou assim teu pensamento. Qual tu indicaria hoje? Putz, cara, assim, não é um livro recente, mas como você me perguntou um que mudou, o Homem Mais Rico da Babilônia foi um livro... Divisor? Divisor pra mim, divisor. Divisor porque eu tava perdido e me encontrei. Eu comecei com investimentos e como normalmente a galera mais empolgada começa, né? Com trading. Eu acho que é o estágio, né? É o estágio. É quase um estágio Tem ali. vários livros, tem vários. Mas assim, um que foi divisor foi esse porque eu não esperava muito dele. E ele é um livro muito, muito curtinho, você senta ali 2 horas, você termina ele. É muito, muito rápido, muito fácil, muito, muito leve de ler. Sábado na piscina dá pra ler rápido ele. Opa, tranquilo. E assim, ele não dá pra ler só uma vez. Isso aí eu vou te falar, não dá pra ler uma vez só, porque ele é um livro que cada vez que você lê, você vai pegar novos, apesar de ser conciso, ele é um livro com muita sabedoria. E ele transforma muito a forma de você enxergar o mundo. Vários outros livros, eles vêm vêm nessa trilha dele. Né? Então, por exemplo, se não me engano, Psicologia Financeira, que é um livro recente. Esse livro, você pediu só um, estou te dando 2, mas assim, por que eu estou falando desse segundo? Porque ele é um livro recente com a mesma pegada. Legal. Entendeu? Então, assim, se você quiser ver alguma coisa nessa área de investimento, né? É um livro que eu recomendo também. Mas assim, o divisor de águas para mim foi o Homem Mais Rico da Babilônia. Esse foi um... Posso falar de outros aqui também, mas esse foi icônico para mim. Com certeza, né? Não, e é até engraçado, porque existem muitos livros que a gente vai lendo e a gente... Não, cara, vou pegar um negócio aqui, tem um livro que eu peguei, eu vou tentar ler de novo, e tu lê de novo, você tem uma nova ideia, novos insights dentro desse livro, porque tem muito aquele ditado de você não pisa na mesma água de um rio duas vezes. Então, às vezes, o momento que tu lestes aquele livro, você tinha uma mentalidade. Sim. Quando você está lendo de novo, você já tem outra bagagem, outra mentalidade, outro ambiente. Às vezes mais feridas ou não. O livro é o mesmo, o leitor é outro. É outro. O leitor é outro. Verdade. Isso acontece direto. Se você pegar um livro que tu leste, assim, eu li Arte da Guerra na faculdade e li Arte da Guerra há pouco tempo atrás. Cara, pra mim foram 2 livros diferentes. Eu vou vontade de dizer, cara, será que é da mesmo autor mesmo? Entendeu? Alguma coisa mudou aqui. Porque você é diferente. Então, você ler diferente, você idealiza ele diferente. Então, eu digo para todo mundo que você pegou um livro que mudou mesmo tua chave, lê ele de novo, dê uma nova oportunidade para ele. É verdade. Teve um livro que eu dei uma oportunidade de novo, que é o Lapidador de Diamantes. Eu li a primeira vez, nossa, tipo Borne da vida. E aí eu, putz, não gostei. Aí eu fui ler de novo, cara, mudou o jogo. Porque eu tava com outras momento da vida, né? entendeu? E você... Cara, como é que eu não gostei desse livro da última vez, cara? Então, isso é uma dica de milhões que eu dou para os nossos ouvintes, é isso. Que às vezes o livro que tu leste antes pode mudar o jogo hoje também. Sim. Né? Então, é muito sobre isso, né? E eu deixo aqui no final, aqui para você fazer o seu pitch de vendas aqui para os nossos ouvintes. Vamos vender? Vamos vender. Vamos vender? Fica à vontade aí, falar para eles. Não, obrigado pela oportunidade. Assim, uma dos projetos mais recentes, né? Que é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, é uma consultoria de internacionalização de carreiras que eu iniciei, né, ano passado.
que é uma consultoria muito útil se você quer aproveitar, por exemplo, essa cotação linda do dólar e quer trabalhar para fora. Só um detalhe, né? Minha escola, eu nada contra, mas a minha escola não é de levar o cara para fora. Tem muita gente que fala assim, eu quero ir morar fora. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de ficar no Brasil e receber em dólar, porque eu gosto muito da ideia de estar do lado certo do câmbio, né? De receber em dólar e gastar em real. Para mim é o melhor dos universos. E eu montei essa consultoria porque muitos amigos, muitos colegas da área de TI, principalmente desenvolvedores, não têm acesso a isso por uma série de coisas, por uma série de questões. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu fui falar sobre a minha experiência pessoal de trabalhar para fora do Brasil e ter salários em dólar e tal, eu vi que isso era um desejo de muitos e oportunidade para poucos. E a gente quer mudar essa realidade, né? Quer dizer, preparar o profissional desde do CV, desde o resumê dele até LinkedIn, entrevista, as cartas de apresentação, quer dizer, é um apanhado geral que vai facilitar muito a tua vida na hora de conseguir um emprego desse, trabalhando remoto, do Brasil para fora do país, ganhando em dólar ou em euro. Se você não tem inglês, por exemplo, eu falo que uma opção extremamente acessível para nós é Portugal. Paga um pouco menos, óbvio, Sim. Mas ainda assim é em euro, né? Eu prefiro ganhar pouco em euro do que pouco em real. Faz total sentido, faz total então sentido. É isso, eu não sei como é que eu tenho contato, eu acredito que vai ficar. A gente vai colocar embaixo, vamos colocar na bio, né, a rede social, o contato direitinho para que vocês que tenham essa ideia, esse novo mundo que é ganhar em euro e em dólar, libras e ainda está aqui, a gente vai deixar essa oportunidade para vocês, tá? Legal. E agradeço muito a tua presença aqui, esse papo, e provavelmente muita gente aqui que está escutando vai querer outros e outros episódios assim, e estenda aí esse segundo convite, caso você queira também vir conversar mais um pouquinho aqui sobre negócios. Muito obrigado. Eu que agradeço você me receber hoje aqui, me dar acesso a essa audiência maravilhosa sua aqui. É sempre um prazer endereçar essa turma. E estou à disposição, quando você quiser, é só marcar. Beleza. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Pracast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.